No Run the Fashion de hoje, nós temos a honra de receber uma das mentes mais estratégicas e criativas do universo da moda. Eu estou falando de Rafaela Marques. I come Brazil. Rafa, é um prazer te receber aqui no Run the Fashion. Estou muito feliz com a sua presença. Você é uma pessoa que eu admiro muito, tanto o seu trabalho, tanto o seu olhar, o seu desenvolvimento. E ter você aqui é agregar ainda mais para a moda, alguém que tem tanta relevância. Assim, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, Boni. Para mim é um prazer estar aqui e compartilhar experiências, né? Porque eu acho que é isso, é uma troca, né? Maravilha. Pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Rafa? O que a Rafa faz no mundo da moda? Quais são as aptidões da Rafa? O que você gosta? E aí a gente deslancha aqui na nossa conversa. Eu sou formada em Relações Públicas, comecei na comunicação. Desde criança eu sempre me identifiquei muito com moda, eu sempre fui aquela criança que tava com uma bolsinha, com acessórios, sabe, botinha de franja, eu sempre gostei muito, sabe? Então realmente sempre esteve muito presente na minha vida. Mas é normal a gente crescer e não saber para onde a gente quer ir, né? Sim. Então, um professor mesmo do ensino médio que falou, acho que você deveria pesquisar sobre relações públicas, eu sou de Goiânia, e você imagina que em São Paulo é difícil o mercado de relações públicas, imagina Goiânia, que é uma cidade muito menor e que as pessoas nem sabiam o que era. Mas eu fui pesquisar sobre o curso, eu me apaixonei, me formei e adoro a parte de comunicação. Fui para a indústria farmacêutica. Caramba. E depois para a área médica, enfim. Acabei caindo na moda. Eu fui convidada para ser gerente de uma marca em Goiânia, que é uma marca country, e ela é muito forte também. E assim, foi onde, pra mim, foi uma virada de chave, sabe? Caraca. Porque aí eu fui atuar, primeiro comecei na gerência mesmo no geral ali, depois abracei a produção executiva. Então a gente desenvolvia todas as campanhas, todos os calendários e foi demais. E vim morar em São Paulo há 3 anos e aí foi um novo marco pra mim, assim, porque realmente foi onde eu consegui me descobrir, foi onde eu consegui me conectar, fui estudar outras coisas aqui também, sou formada pela Belas Artes em consultoria de imagem. Maravilha, que incrível. Não é uma coisa que eu gosto tanto de atuar, eu gosto do conhecimento, acabou que eu e minha irmã também empreendemos, a gente tem uma franquia da Jorge Bischoff no Shopping Ibirapuera. E atuo como produtora executiva, enfim. E fora isso, eu tenho uma agência de marketing voltada para médicos. Meu Deus do céu. Olha quanto conteúdo, Jesus, que maravilha. Tá, eu já quero começar perguntando assim, como que você faz para administrar tudo isso na sua vida, né? Como que você faz para que as coisas aconteçam da melhor forma? Porque a gente vê e entende que você tem uma aptidão incrível, né? Desde uma questão de ensino, de buscar, de aprender, tanto em desenvolver. Como que você equilibra tudo isso? Porque é da empresária para o direcionamento, para desenvolver. Conta um pouco pra gente como que você equilibra. A gente não equilibra. Essa é a verdade. A gente, acho que assim, quem faz tudo não faz nada, sabe? Então acaba que sim, a gente vai, enfim, deixa a peteca cair em alguns momentos, em algumas coisas para focar. Desde fevereiro eu atuo como gerente da minha loja, então eu estou lá todos os dias. E aí a gente vai reorganizar essa gestão também, eu e minha irmã, mas é porque foi necessário a entrada full time para dentro do negócio, para a gente criar cultura, para a gente fazer outras coisas, conexão com o cliente, etc. Mas óbvio que o meu foco é muito a loja, é o nosso negócio, é a nossa vida, a gente é apaixonada por isso. E em segundo plano, para mim, tem a agência de médicos, porque tem os meus clientes. E, enfim, o restante a gente faz com o que der, entende? Não dá pra agregar muito, assim, não dá pra, enfim, não consigo hoje, sei lá, treinar, sabe? Sim. E aí, nessa última semana, na verdade, eu tenho percebido que as prioridades estão invertidas e por isso que muitas coisas vão mudar. Porque eu realmente preciso me cuidar mais. Tive em burnout, entende? Meu Deus. E aí a gente vai terapia, remédio, essas coisas. E aí você começa a entender
a ordem das coisas mesmo e as coisas vão ajeitando, mas de coração, assim, eu não acho que existe equilíbrio na vida, gente. Eu posso estar totalmente enganada e tá tudo certo, acho que E tá cada tudo um... bem. Mas não adianta, a gente acaba ou pesando pra uma coisa e Isso é pra verdade. outra, e é difícil, assim, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou mulher, e olha, eu nem sou mãe, mas são tantos pratos pra gente equilibrar, e tá tudo bem, a gente não dá conta de equilibrar, Sim. principalmente tudo sozinho, sabe? E tenho aprendido até sobre pedir ajuda, então... Acho que não existe uma resposta certa, mas a gente vai focando no que é prioridade ali pra aquele momento, sabe? Sim. É interessante você falar disso, porque o que acontece, né? Hoje, a internet, com a questão da gente conseguir ver tudo de todos, mas só o que eles querem que nós vemos, a gente acaba nos comparando no quesito de ter que dar conta de todas as coisas, né? Sim. Ah, mas fulano, ele acorda, ele vai treinar, e aí no mesmo dia ele vai, ele cuida do filho, no mesmo dia ele faz aquilo, e aquilo outro, mas a gente não sabe a realidade. E às vezes a gente quer manter, e eu falo isso por mim mesmo, a gente quer manter como o outro, mas não sabemos da realidade do outro. E aí é onde entra a questão. Vai existir o momento da peteca cair. Isso vai acontecer. E tudo bem se a peteca cair. Nós não somos perfeitos, Não estamos somos. longe disso. Mas é importante lembrar do que é importante para nós. Exato. Né? Por exemplo, a nossa saúde, tanto a mental quanto a física. Eu, por um momento, há uns 2 anos atrás, eu estava assim, full time na questão de trabalho também, focado. Esqueci da minha saúde e eu só parei porque o meu corpo respondeu. Exato, e a gente tem mania de fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E assim, é uma coisa que a gente sabe, é muito claro, mas a gente não faz. E eu até verdade. entendo, porque a gente tem essa ânsia, né, de buscar e não necessariamente pelo dinheiro. É óbvio que todo mundo quer estabilidade financeira, porque a gente precisa disso para viver. Mas é muito no sentido de correr atrás, se sentir bem, se posicionar e fazer nome no mercado e tudo isso. E é muita coisa. Mas aí a gente acaba esquecendo de nós mesmos, sabe? Sim. Então, acho que é isso. A gente tem que encontrar propósito nas coisas, mas a gente tem que saber colocar as prioridades. E acho que o meu marido, ele me ajuda muito nesse sentido, bom, assim. que Eu bom. tenho um parceiro incrível de vida que vai ajustando, sabe? Eu até brinco com ele. Nossa, ainda bem que você é uma pessoa muito boazinha e não joga nada na cara, né? Porque todas as coisas que acontecem, ele já prevê e já fala, olha, está isso, não sei o quê. E aí parece muito óbvio, mas o que é óbvio pra mim pode não ser pra você naquele momento, certeza, sabe? Eu concordo plenamente com você. Mas você ter essa visão, né? E você já ter essa consciência de, olha, peraí, tem coisas que eu preciso olhar mais. Isso já é um diferencial muito grande. Sim. Porque querendo ou não, a gente visa pessoas, muitas pessoas, até nós mesmo, pra gente entender o que era importante pra nós, precisou de um break pesado, Claro. né? Pra gente falar assim, não, peraí. Então o fato de a gente entender hoje, isso já muda muito, muito, muito mesmo. Rafa, quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26. Gente, ela tem 26 anos e faz tudo isso. Eu tô aqui invertendo as perguntas porque eu acho que tá bem legal aqui. Como que é essa questão de empreender para você? Da onde que veio isso? Você tem, olha, Boni, na minha família a gente já tem essa veia de empreendedor, não, eu sempre quis empreender, ou foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei e fui agora, mesmo nova assim, já tô desenvolvendo. Conta pra gente como que é isso. Olha, o meu pai, ele é empreendedor, ele tem os negócios dele em Goiânia, e meu pai, ele sempre foi a minha maior inspiração de vida. Se você me perguntar quem é a minha inspiração, com quem eu me identifico, com certeza é com o meu pai. Meu pai foi pai e mãe pra gente, enfim. E ele sempre empreendeu, a gente sempre cresceu nisso, sabe? E, acredite ou não, o sonho do meu pai era dar uma loja pra gente, pra mim e pra minha irmã administrar, sabe? E olha como as coisas vão acontecendo, assim, óbvio que tudo é permissão de Deus, eu creio muito nisso. E aí, a minha irmã, ela tem outros negócios na saúde, mas ela queria empreender no varejo e tal, e começou a pesquisar franquias. Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim por causa da minha irmã, inclusive, e eu sempre fui com essa questão de moda, eu fui dando uns toques nela, falou, cara, você é empresária, olha só, você tem um cargo X, você precisa se vestir assim, vamos não sei o quê. E juntas a gente foi se desenvolvendo, sabe? A gente foi entendendo. E aí ela foi na feira de franquias,
E ela encontrou a Jorge. E assim, Jorge em Goiânia é muito forte. É muito forte. São Paulo tá crescendo, mas Jorge Bischoff em Goiânia, gente, no sul, assim, é surreal. Gigante. E a gente nunca teve condições de usar Jorge Bischoff. Então, assim, era um negócio meio distante. A gente achava que era uma marca alemã, sabe? A gente nem sabia que era uma marca brasileira. E aí a minha irmã, ela adorou o papo, enfim e tal. No final, a minha irmã comprou a Jorge pela sacola. Sério, porque a sacola da Jorge é um diferencial. Conectou, né? Então assim, a gente só fala sobre imagem e é isso. Até quando a gente, não quero me arrumar, não quero passar, mas a gente tá comunicando alguma coisa. Com toda certeza. E é isso, é desde a roupa, desde a embalagem, é desde tudo. Sim. Enfim. E aí a minha irmã comprou a franquia, né? É óbvio que desenvolveu muitas coisas, enfim. E aí a loja ia abrir em dezembro. E eu sempre já soube que eu ia trabalhar com ela para as questões de marketing, etc. A gente sempre foi muito unida, uma pela outra e tal. Só que aí ela convidou formalmente para entrar, para comprar uma parte, enfim. Uau! E aí a gente entrou nesse desafio mesmo, assim. Eu era gerente de marketing de marcas, então eu estava do outro lado. Eu era gerente e tinha, sei lá, as lojas que eu cuidava também. Mas agora eu estava do outro lado. Eu agora sou a franqueada. Sim. Antes eu trabalhava para a franqueadora e hoje eu sou a franqueada. E assim, é muito desafiador. É muito desafiador mesmo, assim. Por mais que a gente ache, vou comprar um negócio pronto, um modelo testado, validado. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. A gente sabe que a gente nunca teve essa mente de, nossa, meu Deus, isso é incrível, maravilhoso, é empresária, não sei o quê. Não, a gente nunca teve essa cabeça, assim. Sim. Mas, nossa, foi muito pior mesmo do que a gente esperava, sabe? São tantos problemas, são tantas coisas, é um custo muito alto você ter loja em shopping, e a preocupação mesmo, assim, de não só atender, mas assim, será que eu vou dar conta de pagar o aluguel do shopping? Será que eu vou conseguir pagar os meus funcionários? Como vai ser o atendimento com os clientes, não sei o quê. Então, são muitas vertentes. Eu preciso comprar, preciso entender tanto de tendência, mas eu preciso entender de dados, porque não adianta. E assim, é muito, muito desafiador. Mas dá muito certo porque eu tenho a minha irmã também. Assim, a gente é muito unida, a gente dá super certo mesmo. A gente briga, mas assim... Normal, irmãos, né? Exato. Bom. Sempre a gente se entende, sabe? A gente completa muito o pensamento uma da outra. Essa semana mesmo a gente tava fazendo compra. Ela, Rafa, isso. Eu falo, não, mas isso aqui, Bruna, com as clientes, não sei o quê e tal. Então a gente se complementa muito. E de verdade, a gente tem aprendido a viver um dia de cada vez. Porque é isso, sabe? Empreender é viver um dia de cada vez. Porque empreender no Brasil... Antes eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Empreender no Brasil é foda pra caramba. Não é fácil. Não é nada fácil. Você falando sobre empreender, e na minha família, acho que metade dela empreende, né? De indústria até mesmo alimentício. Então, desde criança, eu vejo sobre o empreender. Desse lado que é o tipo assim, por exemplo, meu avô, ele abriu uma fábrica, né, de construção e tudo mais, ficou 29 anos com essa fábrica e eu fiquei lá mais de 10 anos junto com ele, na parte administrativa e tudo mais. E é essa loucura mesmo de você empreender e de você... Eu acho que você se pensa em você por último, porque você tem um aluguel, você tem um funcionário, você tem não sei o quê e tudo mais. Mas mesmo assim, é algo tão bom, é tão gostoso, né, de você fazer e desenvolver. Olha, eu acho sim que a gente nasceu para empreender, eu falo eu e minha irmã, né? A gente é muito boa nisso, modéstia à parte, nós somos muito boas no que a gente faz e acho que esse conhecimento também ninguém tira da gente, sabe? Sim. Então, é isso, viver um dia de cada vez e entender as coisas e procurar estudar e conhecer, porque sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. E, cara, se você me perguntasse hoje, você faria de novo? Não, eu não faria. Eu não compraria uma franquia, gente. Não mesmo! Não compraria. Mas eu tenho um mantra na minha vida que é, eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomo, porque eu tenho a consciência de que
Se eu tomei aquela decisão, foi a melhor naquele momento, com o nível de consciência e informação que eu tinha. Então, Boa. eu não me arrependo de ter empreendido na Jorge. Mas hoje eu não faria desse jeito. Hoje eu não teria uma franquia. Se você investe em franquia para ter dinheiro, foge. Que é cilada. Vamos fechar o programa aqui mesmo? Não vamos fazer mais? Faz esse CLT que você vai ganhar mais dinheiro. Fica a dica. Rafa, a gente está falando aqui, está indo para um lado muito empreendedor, isso é muito gostoso de falar e de se ouvir. Como que você concilia a estética e a estratégia ali nos negócios, né? Porque você tem essa visão estética, tem essa visão da moda, você até comentou, né, falando da sua irmã, olha, tem a questão da roupa, isso comunica e tudo mais, mas como que é essa questão da estética e estratégia? Fala pra gente como que você traz isso. Como a gente trabalha com moda, acaba sendo um pouco mais fácil porque você está num negócio ali que te exige isso. Mas essa unir a estética e a estratégia, pra mim, é uma coisa muito fácil. Pra minha irmã também, enfim. Porque isso faz parte da gente, isso faz parte de mim, assim. Eu não me visto pra... ou que seja para agradar, ou para, nossa, receber elogio e tal. Tudo é intencional e, de fato, de forma estratégica. E aí, a nossa loja também, enfim, VM, tudo é muito bem pensado. E é isso, acho que você tem... a gente já trabalha com moda, você tem os produtos que te dão sobre isso. Então, é mais fácil alinhar. E aí, a gente é intencional nas coisas mesmo, sabe? Sei lá, a gente precisa... tem uma reunião mais séria, tem feedback, tem investidor, alguma coisa, a gente vai saber como vai comunicar e vai portar ali naquele momento. É um momento mais descontraído, é um evento com o cliente e tal, porque eu preciso trazer mais leveza. Em específico, pensando em mim, eu sou uma pessoa jovem, eu já tenho um rostinho de menina, então muitas vezes as pessoas podem não querer me levar a sério. Então eu vou trazendo elementos pra isso, sabe, que vão me dando mais força. Fora isso, eu tenho cabelo cacheado, que já passa um ar ainda mais de menininha. Então eu tenho que ir desconstruindo isso com a imagem, com a estética, com a roupa e tal, sabe? E muitas vezes usando o que a gente não gosta, sabe? Não é que eu não gosto exatamente. Eu não sou uma pessoa muito do salto, eu amo. Mais ou menos. Eu gosto muito dos da Jorge, porque eles são extremamente confortáveis. Mas não é uma coisa que era presente na minha vida. Então, com a loja pra cá, veio essa questão do salto. E o salto, querendo ou não, ele traz uma outra postura, traz esse ar de empresária. Então, entende que a gente precisa ir alinhando ali? Mas eu não vivo de salto o tempo inteiro. Mas é muito legal essa questão da estratégia, né? Eu não tinha essa visão, né, sobre... Nossa, eu me visto e isso já é uma fala, né? Sobre como a pessoa ela vai me enxergar. Exato. Né? E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente se vende sem abrir a boca. Exatamente. É que nem, por exemplo, a gente falando de vitrine, de estratégia. A vitrine ela não vai abrir a boca e vai falar. O que fala? A forma, a estratégia que foi montada a ela para o olhar das pessoas. E o cliente percebe. Exato. Então, às vezes a gente pensa que quer fazer uma coisa muito bonita, sabe? Eu sempre fui muito perfeccionista e tal. E empreendendo assim, você vai abandonando algumas coisas. Por quê? Tem que funcionar para o cliente. Não adianta, não é para você, não é para o outro, não é o que você gosta. Então, eu falo muito isso com a equipe na loja. A gente fez uma vitrine. Gente, as pessoas estão parando, essa vitrine está funcionando. Agora, a gente fez a vitrine mais incrível do mundo. Ninguém está parando, não funcionou, troca tudo. Troca tudo, sabe? E aí, a gente vai entendendo o público, vai entendendo as outras coisas. E aí, é a mesma coisa. É para a loja, é para a gente. A gente vai entendendo o nosso público, é para um outro negócio, enfim. Então, a gente vai se entendendo também. Por quê? Por mais que seja uma franquia e tem regras e tem padrões normal, eu pego por São Paulo mesmo, né? Nós somos amigas de todas as franqueadas de São Paulo e elas são maravilhosas. Mas, gente, a loja de cada uma, se vocês forem em cada uma, vai ter a estética ou vai ter a personalidade de cada franqueada. E cada franqueada é uma, sabe? Sim. E sabe quem são as maiores influenciadoras dessas franquias? Somos nós mesmas. Na minha, as clientes vão pedindo com foto minha, do que eu posto. De outro lugar, vão com a delas. Então, é a gente que faz esse papel. Nós somos as nossas maiores influenciadoras também. Isso é importante, né? Entender que há uma estratégia por trás disso. Exato. E você falando sobre essa questão de, olha, é a mesma franquia, é a mesma marca,
Mas em cada lugar é uma vitrine, é uma forma diferente de se expressar, porque o público é diferente. Exatamente. As pessoas são diferentes. Os donos dali são diferentes. Exato, então tem que entender essa forma estratégica se você quer chegar a algum lugar. Né? A gente pode ter inspirações em outras marcas, é normal, mas você entender o seu público para você entregar o que ele precisa, sem ele saber que precisa, Claro. é a forma mais estratégica da vida, não tem Exato. como. Isso é essencial e ter essa visão é muito bom. Eu acho que hoje muitas pessoas pecam por não ter essa visão, que nem você falou, né? Eu não posso vestir a vitrine do meu gosto. Não pode ser, por exemplo, porque senão não teria nem salto lá, vamos supor, na sua. Não teria não é nada assim. disso, esquece. Ou não teria alguma, né, depois a gente vai falar até sobre isso, mas algum acessório que você não goste e tal, não teria, mas assim, caramba, mas para cliente, para estratégia de venda, eu preciso ter. Exatamente. Então, ter essa visão é muito boa mesmo. Falando em moda, falando em estratégia, você tem algum... A gente vê que você se veste super bem, você se comunica muito bem, é estrategista, a gente sabe disso, mas existe uma peça que você utiliza, pode ser com frequência ou em alguma ocasião importante que para você arremata o look, fecha o look, tipo assim, você pode estar vestida toda plena, mas se não tiver aquela peça, ou sei lá, aquele batom, ou aquela bolsa, ou aquele brinco, não fecha. Tá faltando alguma coisa? Você tem alguma peça que você tem esse apreço, assim? Eu vou falar que eu não tenho. Ô, louco. Eu não sou uma pessoa apegada com coisas. Eu sou extremamente desapegada e eu não tenho isso. Hoje em dia, pra mim, realmente, a calça jeans ela tem sido um item muito importante no meu guarda-roupa. Mas eu juro pra você, eu não tenho. Eu sou muito diversa, assim, sabe? Eu não sou eclética, eu sei muito bem quais são os meus estilos. Sim. Mas eu não tenho, eu não sou essa pessoa pegada. Vai ter dia que eu vou estar bem vestida ainda, mas vou estar sem maquiagem. No outro dia eu vou estar mais simples, mas a maquiagem vai ser super importante. Ou eu vou colocar mais acessórios, ou eu vou colocar um cinto, ou eu vou brincar com isso ou com aquilo, sabe? Então, eu realmente não tenho, porque eu sou uma pessoa muito desapegada. Eu não tenho apreço, apego, Sério. Caramba. E você acha que essa sua visão de, por exemplo, olha, eu não tenho uma peça e tudo mais, porque você se conhece a ponto de não precisar ter isso, sabe? Tipo, Boni, eu conheço quem eu sou, então se eu tiver com uma camisa laranja, tá tudo certo, ou se eu tiver com uma preta, tá tudo certo. Eu não preciso ter um ponto, né? Tipo assim, porque existem pessoas, né, que Sim. se não tiver... Vou dar um exemplo, você tá de batom vermelho. Eu conheço pessoas que se não tiver de batom vermelho, esquece. A pessoa pode estar de shorts, de papete, mas ela tem que estar com batom vermelho. Eu conheci uma empresária uma vez que uma luta foi tirar... ela passava o lápis de olho pretão assim, e puxava que assim, sabe? E abria pra baixo. A gente falava assim, olha... Vamos tentar fazer algo mais suave e tal. E não, ela não se identificava. É a marca registrada Tornou a dela. marca dela, assim, a ponto de, tipo assim, olha, você tá... A gente fez um brand de marca com ela. E a gente falou assim, olha, você vai representar mulheres de tal e tal idade, você vai ser uma referência. E ela não queria. Foi muito difícil, né? Por isso que eu perguntei. Porque tem pessoas que têm essa questão, realmente, assim, de ter algo que... Não, se eu não tiver com o meu lápis, se eu não tiver com o meu batom... O look não serve. Sim, e tá tudo bem. Acho que Sim. cada um precisa se conhecer e entender. Mas eu não sei, eu acho que eu sempre vou na contramão das coisas. E realmente, assim, eu não tenho um item indispensável. Nossa, um acessório da bolsa, não sei o quê. Eu sou muito eclética nesse sentido, muito tranquila e não... Cara, não tenho, assim, não consigo dizer ou pensar. Eu sou bem tranquila mesmo. Com isso, né? Olha, eu até comentei no Under Fashion que eu tava gravando que o que eu amo é preto. Eu juro pra você, quando eu me visto de preto, pode estar o Antônio Bandeiras ali na minha frente, meu filho. Eu me sinto o melhor de todos e todos. Mas é o que você falou, né? É uma questão de gosto, identidade e referência e tudo mais. Falando em gosto, identidade e referência, São Paulo Fashion Week sempre foi, por alguns anos, não sei como hoje, um lugar muito aclamado pra galera que faz moda, né? Eu falo por mim, eu, assim,
antes mesmo de ter todo o mini acesso que eu tenho hoje, porque não é tão grandioso, mas é um acesso, era o meu sonho, era a minha paixão. Assim, que você quer? Eu quero ir no São Paulo Fashion Week, eu quero estar nisso. E hoje você tá dentro desse mundo, você cobre desfiles, tanto nacional quanto internacional, eu acho, eu tava vendo no seu Instagram, né? Como é pra você estar envolvida nisso, sabe? Nesse assunto, nesse lugar que é tão, que foi, não sei agora, né? Mas que sempre foi tão aclamado e buscado. Alguém te chamou, você foi lá atrás. Como que foi isso, esse acesso pra você? Olha, nossa, gente, assim, até por isso que eu falo, eu vou muito na contramão da vida, meu Deus. Nunca foi falar assim, nossa, é um sonho, nossa, meu sonho era isso ou aquilo. Não, eu não me sinto uma pessoa sonhadora, sabe? As coisas na minha vida, elas foram acontecendo. Acredito muito que realmente é Deus, mas elas foram acontecendo, nada foi intencional, sabe? Sim. E a primeira vez, o que aconteceu? Sempre tive muito bom relacionamento, assim, até pela parte das relações públicas e tal, mas em Goiânia eu tenho, nossa, grandes amigos, assim, de audiovisual, enfim, até porque eu trabalhei muitos anos lá, né? E aí uma das agências, eles iam fazer semana de moda fora, em Paris, ia com uma modelo. E aí eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, ai Rafa, você tinha que ir e tal, não sei o que, vamos e tal. Aí eu falei, ai, não sei, né, porque eu ia pagando todos os meus custos e tal, e não sei o que. E coragem mesmo eu não tinha, eu saberia que isso ia ser muito importante, mas... E aí meu marido falou, não, você vai, a gente vai dar um jeito e não sei o que, você vai e tal. Então eu falo, meu marido ele sempre foi o meu maior apoiador e meu maior incentivador. Então tudo que eu sou, tudo que eu construí é com certeza por causa dele, assim. Bom. E aí eu fui, tipo, fiz de tudo pra modelo, que foi ótimo também, a equipe de produção era maravilhosa. Eu passava roupa, eu ajudava nos looks, eu fazia o café da manhã, sabe assim, tudo. Sim. Foi uma época de muito frio também, então eu ficava morrendo de dó, porque ela tava fotografando no verão. Eu ficava até com uma cobertinha, assim, na van, porque quando ela terminava eu já ia lá e cobria ela, sabe? Caramba! Porque, nossa, tava muito frio. Gente, eu falo, ser modelo e influenciador não é fácil, assim. Tem seus... Pra todo lugar, né, tem seus prós e contras, mas é difícil, é sofrido em alguns momentos. E aí lá eu consegui fazer relacionamento, enfim, né? Foi bom porque eu fui com pessoas, tipo assim, eu não tava sozinha, eu não tive que, nossa, então essas pessoas, essa equipe conseguiram me dar alguns acessos, fui fazendo outras conexões, você já vai entendendo como funciona mais e tal. Aí eu comecei a trabalhar para um showroom lá, inclusive, até a distância, e o ano passado eu fui de novo, trabalhei como produtora executiva desse showroom. Foi muito, muito especial, foi muito bom. E quando eu voltei da primeira semana de moda fora, através de um amigo, a marca precisava de produção executiva. E aí, como eu já tinha ido para Paris, acaba que isso vai pesando muito, sim, sabe? Com eu nunca certeza. tinha feito São Paulo Fashion Week, mas foi por causa da oportunidade de ir Paris que eu fui fazer. Então, eu comecei, fiz a primeira, não acho que foi o melhor, mas foi o que eu tinha para entregar naquele momento. Sim. E aí depois, na outra edição, eu já fiz de novo, e depois já fiz de novo. E aí depois eu já entendi que eu não queria necessariamente estar ali na produção executiva e nem nada. Ali eu queria produzir conteúdo e não porque eu tenho um foco de, putz, eu quero ser uma grande influenciadora de moda, não sei o quê. Não, eu não tenho isso. Eu quero ser eu, fazer os conteúdos que eu quero, do meu jeito, sabe? Assim, tipo, sem muita cobrança mesmo. Sim. É isso, e eu faço pra mim, sabe? Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. E eu gosto dessa questão de propósito. Acho que eu falei muito isso com você, né? Sim. Tipo, gente, roupa por roupa é roupa, sabe? Qual o propósito sobre isso? Qual que é o seu propósito de trabalhar com aquilo? Você ajuda a pessoa, você não sei o quê? Então, pra mim, é trazer uma linguagem fácil para que as pessoas entendam. Porque até as pessoas no meu círculo acham que desfile é tipo uma bobagem, sabe? E que não entendem ali. Então, como eu posso fazer pra... O meu marido, ele não entendia isso. Aí um dia até o Tom convidou ele pra ir no desfile, aí ele achou o máximo, assim. Por quê? Porque você entende todo um contexto, sabe? Sei. É moda, é cultura, é história. Então, sabe?
sabe? Não é, eu não gosto mesmo de estar nos eventos, de estar nas coisas só pra fazer close, só pra fazer foto e vídeo do look, sabe? Eu quero contextualizar aquilo, eu quero Tem que fazer trazer sentido, a né? importância, e sim de uma forma muito clara pra que todo mundo consiga entender. Pro meu pai que vai me assistir, sei lá, É isso. ele entenda, pra que outras pessoas, sabe? Eu não tô fazendo necessariamente pras pessoas do mundo da moda, sabe? A Sim. gente pode ter opiniões diferentes, a gente pode assistir o mesmo desfile e a gente ter opiniões Olhares completamente totalmente diferentes. diferentes. isso Então real. é o meu olhar, assim. E aí depois disso eu não parei mais. Com essa mesma agência eu já fazia campanha da Dakota, a gente já fez muita coisa grande, já fez muitos eventos bacanas também. E aí começou essa questão de fazer São Paulo Fashion Week toda a edição e fazer semana de moda uma vez por ano. Então esse é o meu foco, de fazer semana de moda fora uma vez por ano. E São Paulo Fashion Week eu tenho feito toda a edição, assim. Top. E muito mais nesse olhar de produção de conteúdo, mais desmistificada, fazer bastidor. Eu amei o conteúdo que a gente conseguiu fazer da Martins da última vez, os acessos ao backstage que ele deu, o que eu consegui fazer ali, as entrevistas. Nossa, aquilo pra mim foi muito valioso, sabe? E foi isso, foi acontecendo. É muito legal, interessante ouvir de você essa questão, né? Porque sobre ter um propósito em fazer. Hoje a gente tá numa massa de que é só fazer e fazer e fazer, e hypar, e ganhar views, E e só look visualizações. bonito. Look bonito e tudo mais. Tudo bem fazer, não há problema nenhum. Exato, não é uma Só que a crítica quanto a não, isso. não, mas a questão é que quando há um propósito é muito melhor, né? Eu estava até comentando com a Vanessa, que estava entrevistando, e eu falei assim, olha, o Run the Fashion, o meu objetivo nele é conectar pessoas, é conhecer pessoas, é ouvir histórias, sabe, sentar aqui e entender qual que é o seu trabalho, qual que é o seu, ali dentro da moda, quanto empreendendo, desenvolvendo, trazendo isso e aprendendo, porque a gente aprende quando escuta o outro. É uma troca, Né? A questão, que nem você, né? Foi vindo, uma hora, tava lá no Fashion Week, lá fora, entendeu? Mas não foi porque queria aparecer para alguém, mostrar para alguém, fazer para alguém. Não, veio natural, porque você quer mostrar um diferencial para as pessoas. Sim. Você comentou, né, a respeito de eu quero que o meu pai assista e ele entenda também. Eu não quero que seja algo tão místico e escondido Ou e só não da sei nossa o quê, caixinha, né? Porque ou fechado. existem essas caixinhas. E Existem. beleza, a gente dá moda e não sei o quê, mas é isso, pra que todo mundo consiga entender. E isso sim é você fazer a diferença, né? Quando eu fiz produção de moda, a gente foi fazer o desfile final e tinha eu acho que uns 15, 20 alunos, né? Então são várias visões diferentes, né? Várias ideias diferentes, vários repertórios diferentes. Cada um tem a sua forma de agir, de pensar. E aí a gente foi chegando naquele brainstorm, né? Pega um fala tal e fala tema e não sei o que, não sei o que lá. Eu lembro que ficou muito em dois temas e todo mundo queria fazer um tema muito... Para nós entendermos da moda já era difícil. E aí foi quando eu perguntei para eles assim, eu falei, gente, para quem que é o desfile? Não é para os nossos pais? Não é uma formatura de encerramento? Eles precisam olhar e falar assim, caraca, eu tô entendendo, tem que ser fácil para eles entender, porque senão foi 1 ano e meio que eles falaram assim, o que o meu filho aprendeu aqui? Eu tô vendo umas coisas tão loucas e surreais, e aí a gente entendeu isso, não, realmente, não é para um público específico ali, fechado da moda, que vai ter uma leitura muito boa, não, é pro meu pai ele é enfermeiro, sabe, minha irmã é confeiteira, tipo, não linka ali eu falar de história da arte, história da moda, né, no sentido que eles queriam trazer. E é bem isso. É você, quando finalizou o desfile, eles sabiam o que estava falando. Ah, nossa, eu lembrei, vocês falaram do folclore, eu olhei ali, nossa, a roupa remeteu mesmo ao curupira e não sei o quê. Então, transformou a mente dele, tipo, caramba, eu entendi o que o meu filho veio fazer aqui. Sim. Né? Então, é sobre isso, é sobre você fazer as coisas também com propósito. Senão, simplesmente vai ser só mais alguma coisa para fazer, só mais alguma coisa. E dentro disso, Rafa, de tudo isso que nós estamos falando, como que você faz para permanecer tão autêntica, né? Porque são muitas vertentes que você, não sei se consome a palavra certa, mas que você tem, né? De várias informações, várias pessoas, várias fontes. E é isso que você falou, Bonnie, eu não quero fazer por fazer, eu quero ser eu quero mostrar quem eu sou.
hoje a gente tem internet aí que é boa, é maravilhosa e tal, mas muda a mente de muitas pessoas, né? De você Claro. querer ser como outro, fazer como outro, pensar como outro. Gente, que conversa chata quando você senta com alguém e a pessoa fala, nossa, eu penso igual. Nossa, é exatamente igual. Nossa, é isso mesmo. Não, é legal você falar assim, olha, Vânia, eu não concordo, eu acho que é aquilo. Como que é pra você manter essa autenticidade sua? Então, eu acho que. E olha que eu nem sou velha, né, gente? Mas eu acho que eu já consegui. Acho que eu já tenho um grau de. Ai, gente, até esqueci a palavra, assim, de. Não é autenticidade, mas eu já consegui. Maturidade. Maturidade é a palavra. Eu já consegui alcançar esse nível de maturidade pra falar, cara, eu quero ser eu não quero ser o outro, sabe? O que é importante aqui é pra mim, enfim. E aí, necessariamente, as coisas não vão me corrompendo, sabe? Por exemplo, gente, eu adoro usar Martins, mas eu uso do meu jeito. Eu trago, às vezes, de uma forma mais elegante ou de uma forma dramática, que é diferente que ele coloca na passarela e tal. E eu acho que isso é o máximo, porque se eu parar pra pensar, se você for olhar a marca Martins, eu não acho que você enxergaria a Martins mesmo em mim, talvez. Mas então, tá vendo? Não é porque eu não gosto nem nada, eu trago pra mim, eu gosto disso. E a gente precisa sim de informação, a gente precisa estar conectada, a gente precisa entender de tendência, mas a gente entender o que faz sentido pra nós, sabe? O que é pra mim, ou o que é passageiro, ou o que eu tô fazendo só pelo outro, sabe? Então eu acho que é muito nisso, assim, eu já tenho maturidade suficiente pra entender isso é o meu gosto, eu me visto pra mim e eu não estou aqui necessariamente pra agradar, sabe? Tipo, se o que você acha bonito ou feio, desculpa, mas... É uma opinião sua, é o seu. E tá tudo bem, de novo, tá tudo bem, mas é isso. Acho que eu já tenho maturidade suficiente pra falar, não é pra mim, não quero, enfim, não quero estar nesse espaço, aqui me cabe, aqui não, essa roupa é legal ou não, pra mim, do jeito que eu gosto, enfim, sabe? O que é interessante é que, assim, a gente se destaca no meio das pessoas porque nós somos diferentes, né? E isso tem se perdido muito no decorrer dos anos, né? A gente pega referências para nós e, em vez da gente ter uma inspiração, a gente quer ser igual. Exato. E o ser igual te faz ser só mais um. E é chato. É desnecessário. Você não cresce, você não avança, você não evolui. Então, presta atenção no que você está ouvindo aqui agora. Para e vê se você não está só copiando os outros e por isso não está dando certo. Seja autêntico. Não porque você precisa ser você, mostrar quem você é. É isso que vai fazer a diferença. Eu falei uma vez aqui no episódio que, tipo assim, Gisele, a gente fala muito da Gisele no mundo dos modelos, né? E aí a gente fala sobre ela e tudo mais. Ela só é a Gisele porque ela era diferente. Com certeza. É isso. Então, se você quer ser alguém, e não é sobre uma questão de ser, sobre números, sobre valores financeiros, sobre views, não. Seja feliz em ser o seu autêntico. Uma hora, isso vai chegar em algum lugar e vai dar muito certo. Sim, exato. Nossa, eu concordo plenamente com a sua fala mesmo. É exatamente sobre isso. E a gente entender. E como a gente vai se conhecer? A gente testando. A gente vai errar. A gente vai usar uma coisa que vai falar, cara, eu jamais usaria isso, sabe? Eu usando amarelo. Jamais usei uma vez e ficou horroroso. Nunca mais. Então, mas a gente testando e conhecendo e estudando. Nossa, eu falo muito sobre isso, mas é porque, cara, não existe uma outra forma da gente transformar as nossas vidas se não estudando. Sim. Então, esse é o meu conselho para os jovens. Estudem mesmo. Por favor. Porque é só assim, não adianta, sabe? Não existe facilidade. Não existe, eu vou virar digital influencer. Cara, até pra isso você tem que estudar. Até pra isso você tem que ter um bom repertório. Porque senão você não faz nada, entende? Então, acho que, enfim, estudar e se conhecer. Que isso vem ao longo do tempo. Isso que te faz ser autêntico, né? O que você estuda, o que você busca, o que você desenvolve, é o que faz você ser diferente das outras pessoas. Falando em ser diferente das outras pessoas, existe alguém que você tem como referência, e não só olhando como olhar de moda, a pessoa se veste bem e tal, mas pelo que ela é, pelo que ela transmite, pelo que ela exala, pelo que ela ensina. Tem alguém que você, olha, eu olho para essa pessoa aqui e não que eu quero ser igual, mas me inspira a ser eu todos os dias e melhor. Pode ser alguém famoso, pode ser alguém, né, da sua família, como você falou do seu pai, na questão de empreender. Mas existe uma pessoa nesse sentido, alguém?
Olha, não existe nenhum famoso, na verdade. Eu sempre na contramão, né? Não existem. Existem pessoas reais. Existem, por exemplo, a minha irmã, que é a minha grande referência. Existem as franqueadas aqui de São Paulo, que são minhas referências também, cada uma com a sua estética, com o seu jeito, com o seu perfil. Elas sim me inspiram, porque elas são mulheres reais, Sim. sabe? Então, é isso. Elas sim me inspiram muito. Não necessariamente alguém famoso. E não porque as pessoas famosas não têm isso, mas é porque eu acho que eu sou um pouco mais profunda disso, sabe? Não, pra mim não adianta só conhecer a estética. Eu não conheço a pessoa exatamente. Pra mim não é só sobre a roupa, de novo. É sobre o propósito, sobre como aquela pessoa trata o outro, enfim. Então, a minha irmã, essas franqueadas, elas são assim. Eu conheço elas e eu me inspiro nelas. Isso é maravilhoso. Eu acho que quando a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta de uma forma mais próxima, a gente entende que é dali que a gente tem os pontos positivos que nós temos. Porque é da onde a gente foi criado, de onde a gente foi gerado. É importante não, mas às vezes ter uma referência fora da nossa caixinha é legal, super legal. Super. Mas eu sempre fico pensando, né? O meu avô, falando sobre sonhos, né? E trazendo aqui em questão de você ter uma referência. Meu avô, hoje ele tem 80 anos, né? E aí eu falando sobre moda com ele, e aí ele fala assim, vai lá, tenta mesmo. Eu, quando quis abrir a indústria que eu tanto queria, a galera disse para eu não abrir, que eu deveria permanecer no lugar que eu estava e tudo mais. Mas aí ele fala, eu fui lá, eu tentei, vivi um sonho e para mim isso foi maravilhoso. Né? Então, as pessoas que a gente tem como referências que são próximas, eu acho que é isso, são mais reais. Exato. É mais verdadeiro, sabe? Você tá ali, você vê as dificuldades, os problemas, os avanços, as celebrações, as Exato. felicidades. E isso se torna mais real, né? Exato. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Rafa, o papo tá incrível, maravilhoso. Mas pra gente encerrar, eu queria que... Eu senti uma energia muito boa, sou uma luz maravilhosa. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas, né? Tanto da área da moda quanto os jovens. Eu sei que você deu muitos aqui, né? De, olha, estudem, seja você mesmo, seja autêntico. Mas, assim, nessa correria que nós vivemos nesse mundo, nesse avanço de tecnologia, nessas redes sociais, nessa questão de copia e cola um do outro, querer ser o outro, se você pudesse dar um conselho para as pessoas, né? Na questão de permanecer na autenticidade, permanecer sendo eles mesmos, o que você falaria para eles, né? Tipo, cara, vamos para aqui. O primeiro conselho é o mesmo que eu repito, estude. Mas eu acho que realmente se conhecer, e a gente consegue mesmo se conhecer indo atrás, entendendo as nossas raízes, porque nós somos uma soma disso, nós não somos o mundo exterior. Então, entender as nossas raízes, estudar e principalmente não desistir. Porque a gente vive numa geração, a gente tá numa geração, a minha, a sua, que, cara, ninguém quer nada com a vida. E eu fico, caraca, o que tá acontecendo, galera? Vamos acordar, as coisas não caem do céu. Sim. Então, e é ter resiliência, não é do dia pra noite que um negócio vai pra frente, não é do dia pra noite que a gente tem o trabalho dos sonhos. A gente, não é uma regra, mas a gente se ferra muito antes de dar certo e antes de chegar lá. Então, pra mim é isso, estudar, se conhecer e ter resiliência. Perfeito, maravilhoso. Rafa, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada, Foi um prazer ótimo. te receber, o bate-papo foi incrível. Acho que a galera vai ter bastante informação para absorver. Quero muito que a gente continue se vendo aí na correria do dia a dia. E Vamos valeu sim. por ter aceitado. Viu? Foi um Obrigada, foi ótimo, foi maravilhoso. Que bom. Gente, muito obrigado e fiquem no próximo Run the Fashion. I come Brazil.